continuidade ao estudo do Antigo Testamento. Nós estamos estudando o tabernáculo. Começamos pela porta. A porta foi aberta, que representa Jesus Cristo, tem essa cristogenia na porta. E aí nos deparamos com esse altar. Uma grelha, um altar gigante que a gente estudou. E esse altar era o altar dos holocaustos. O altar do holocausto. E nesse altar a gente viu a representatividade de Cristo também nesse altar. Tanto no altar como no sacrifício que era feito no altar. Certo? Mas a gente viu que esse sacrifício tinha um objetivo. Aproximar o homem de Deus. E só, única e exclusivamente, a aproximação do homem com Deus era feita através de quê? Do sangue derramado. Então nós não vamos hoje estudar a pia, como está se olhando ali, certo? Eu trouxe uma palavra hoje que fala a respeito do sangue. Amém. E é preciso que a gente entenda esse sangue, porque é difícil, certo? A verdade mais difícil do ser humano é aceitar essa expiação. A vida de um inocente sacrificado em nome de um culpado. É mesmo. Parece um contrassenso. E sem pecado, né? Uma coisa sem lógica. O que é que naquela época, antes de Cristo, um cordeirinho criado por uma família, sem defeito, tinha que ser sacrificado, derramar o seu sangue, para que fosse coberto o pecado daquele que estava derramando, certo? Por que sangue? Para a gente entender isso, que muita gente acha que o Antigo Testamento é uma verdadeira carnificina. A gente tem que voltar ao início, para entender o sacrifício, por que o sangue. E tem que entender também um pouco de medicina. Eu vou falar algo sobre o sangue no ser humano, certo? E vamos voltar para Adão. Quando Adão, que foi o primeiro homem criado por Deus, entrega a coroa da terra a Satanás, certo? Deus criou o homem, como nós sabemos, a sua imagem e semelhança. Está escrito lá em Gênesis 1, 26. Nós vamos trabalhar com Gênesis agora, Gênesis 1, 26. Quem pegar pode ver. Quem achar, Quem achar, show! Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então, a Trindade, Deus, cria o homem, a imagem e sua semelhança. Ou seja, Adão e Eva foram criados como seres de natureza espiritual, imortais e eternos. Que coisa incrível, né? E eternos. Seus domínios, como acabamos de ler, eram absolutos na terra. Mas tinha uma restrição. Uma restrição. Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2,17. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então foi dada a ordem de Deus e a confiança de Deus para o homem que ele criou, certo? Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que Satanás já tinha sido expulso do paraíso, já estava vagando. E qual foi a atitude satânica? Foi querer destruir aquilo, vamos dizer, a obra-prima de Deus, o ser humano. Então ele tomou posse de um dos animais da terra, a serpente, que em hebraico se diz assim, Nahash, a serpente, que significa, a tradução do hebraico de Nahash é envenenador, certo? Entrou no jardim e Adão permitiu um diálogo da serpente com a mulher, Eva, certo? A serpente chamou Deus de mentiroso. A primeira coisa que a serpente fez foi chamar Deus de mentiroso. Você é um mentiroso, rapaz, deixa de ser besta.
está acreditando no que ele está dizendo? Desse jeito. Isso De é outra mentiroso. forma. Gênesis, vamos ler, Gênesis 3, versículo 1 a 6. Na sutileza dela, né? Do Como quê? muitos vêm É de 1 a chamar 3, Jesus é? de mentiroso. Mas- Quanto, gente? 16? É de 3 de 1 a 6. 6. Posso 1 a ler? 6. Pode? Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: eis assim que Deus disse: não comereis toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Mas até o 6. É. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedor do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Pronto, tá vendo? Chamou Deus de mentiroso. Sabe, isso é mentira dele. Ele está dizendo isso, mas isso é uma mentira. Se você não vai morrer. Você vai ter o conhecimento do bem e do mal e não morrer. Com a sutileza que Satanás está usando até hoje daqueles escolhidos pelo Senhor. Ele vem desse jeito. E diz é mentira. Desse jeito. É mentira, certo? Adão, junto com Eva, escolheu pecar. Certo? Escolheu desobedecer ao Senhor com um espírito semelhante ao espírito de Lúcifer, certo? Um espírito de soberba, quis conhecer aquilo que era privativo de Deus e da Trindade. Era de Deus. Então, o pecado principal entrou o pecado. Ele só conhecia o bem, não é só curiosidade. Ele só conhecia o bem? Só o bem. Só sabia, só existia né? o bem. Deus só botou o homem para a eternidade, para Só conhecer o bem. Que coisa. E disse, deixa que o mal eu destruo. Como se diz. Não quer dizer que você Deixa faça comigo, parte, não quer né? nem que você faça parte disso. Eita, Eu vou coisa povoar linda. a terra para a eternidade, com o bem como vai acontecer com Cristo no milênio. Oh, Só vai existir o bem. aleluia. Certo? Glória. Então Adão resolveu pecar. A partir daquele instante, De vida. a morte e Satanás passaram a dominar legalmente, gente. Foi legal. Uma legalidade. Legalmente sobre a terra. Certo? Isso aí está escrito. Vamos para o Novo Testamento. Lucas 4, de 5 a 8. Só para pegar um pouquinho Pode o falar. gancho. O Senhor tinha criado o homem para o homem dominar. A partir do momento que ele peca, ele passa a dar esse domínio para o inimigo. Precisou o Senhor vir para que no nome dele o homem voltasse a ter autoridade. Certo? Desse jeito, né? É bom. Abra aí, Lucas 4, 5, 8, para ver que o domínio da terra é de Satanás. Certo? De 5 a 8. Na tentação. É Lucas. Ah, sim, Lucas. Eu estava lá em Gênesis ainda. Gente, Lucas quem for 4. achando. Vá viu? ler, gente. Pode ler. Lucas 4, 5 a 8. 5 a 8. O diabo levou a um lugar Levou alto Jesus. e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados. Diga aí. Dados. E posso dá-los a quem eu A quem eu quiser. Até você, Cristo. Eita, Se essa é bem ajoelhar, clara. me adorar. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito: adore o Senhor, seu Deus, e só a Ele preste culto. Aleluia. Então, Gente. depois que Adão passou a escritura da terra para Satanás, certo? O mundo inteiro ficou mergulhado na escuridão e morte. Caos, né? A morte espiritual de Adão veio antes da sua morte física, porque ele não morreu fisicamente. Deus queria povoar a terra e ele não morreu fisicamente, mas a morte espiritual dele veio prontamente, certo? Primeiro veio essa morte espiritual. Por quê? Porque morte significa separação de Deus.
está morto. Por isso que eu estava morto e fiquei vivo. Quem não tinha Deus, quando não tinha Cristo, estava morto e passa a viver. Então, tem muita gente que pensa que está viva aqui na terra, mas está morta. Vivo morto. Desse jeito. É o vivo morto, né? Certo? É o vivo morto. Então, mas Deus dá a primeira luz Desse de jeito, recuperação né? do homem. E essa luz vem exatamente em Gênesis 3:15. Então a gente volta para Gênesis. Haja luz! Pelo novo e pelo velho. Haja luz! Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Pronto. Então, quando Adão, certo, resolve desobedecer, certo? Deus dá uma luz de recuperação lá na frente. Aleluia! Mas Adão e Eva, ao desobedecer, mergulharam todo o gênero humano na escuridão, trazendo nele a natureza caída. Daí o pecado, que a pessoa fala, o pecado original, nasce no pecado, o pecado. É exatamente isso. A natureza rebelde de Satanás, como Paulo fala. Paulo fala isso aí em Romanos 3:23. Pode dizer. Se já sabe decorar, diga aí. Mas todos pecaram, destituídos Da glória de Deus. Pronto. Então todos pecaram. Estão destituídos da glória de Deus. Destituído é separado, né? Separados. Certo? Então mortos para o pecado, por causa do pecado. Certo? O gênero humano busca o próprio caminho, como Adão e Eva. Certo? Perdidos em total escuridão, nus, mortos espiritualmente, limitados, escravos do próprio desejo, natureza rebelde de Satanás habitando nele. Isso é diferente de alguém que não tem Cristo? Não. Até hoje, continua esse mesmo Adão. Aquele que não tem a Cristo, aquele que não entende a natureza do sangue de Cristo, ele continua desse mesmo jeito. Então é dois, né? Tem em Adão e em Cristo, né? Então o homem, Né? existe a ver, o homem evoluiu. Aí diz que é a evolução. O que evoluiu na Terra, certo? Foi a tecnologia. Existem dois tipos de ser humano. O que tem e o que não tem Cristo. O que não tem Cristo é igual a Adão. O que tem Cristo Eita, é igual isso a mesmo. A diferença do homem. Por isso que o homem mata do mesmo jeito que Caim matou Abel. Por isso que o homem estupra do mesmo jeito que se estuprava naquele tempo. Porque o homem, sem Cristo, é uma natureza. E quando a gente olha para um homem desse, não é para olhar com ódio. Que muitas vezes a gente faz porque é a nossa natureza. No momento em que a gente olha dessa forma, também a gente está pecando. Tem misericórdia de nós. Porque a gente tem que olhar com os olhos de Cristo. Porque Cristo morreu por esse cara. Certo? Cristo E morreu. nós éramos também, né? Nós éramos. Certo? Natureza E agora nós humana. vamos falar sobre o sangue. Para falar sobre o sangue, eu vou falar um pouquinho aqui sobre um pouquinho de medicina. Mas é coisa pequena, coisa besta. Não vou dar aula de... Certo? A gente sabe que o nosso corpo, vamos estudar o nosso corpo, todo o tecido do corpo humano tem algo em comum. Eles são fixos. Os ossos, os músculos, tudo. O cérebro, certo? Os neurônios, todos eles são fixos. Pode ver como eles são fixos. Né? Isso aí é uma verdade, né? Porém, a única exceção é o tecido sanguíneo. O sangue não é fixo. O sangue não é fixo. É mesmo, certo? que coisa. O sangue não é limitado a uma parte do corpo. Que é interessante, Ele né? corre. Em 23 segundos percorre todo o corpo. É mesmo. O sangue é o mais misterioso dos tecidos humanos. Certo? Você veja o seguinte: o sangue no corpo é a vida. Por quê? Digamos, todo mundo conhece alguém que teve um AVC. O que é um AVC? mistério. AVC é isquêmico. O que é um AVC? Um vaso entupiu. E o sangue não chegou naquela área do tecido e matou aquele tecido. Que coisa, né? Então, o sangue É é vida. vida. Nesse momento, Deus faz o quê? Com Adão e Eva. Expulsa do paraíso. Mas é através do sangue de um animal inocente. Gênesis 3, Vestiduras, né? 21 a 24. 3. O Senhor Deus fez roupas de pele
E com elas vestiu Adão e sua mulher. Então, Deus dá a eles túnica de pele. Houve um sacrifício de um animal inocente que não conhecia a maldade, certo? Para vestir Adão e Eva, certo? Houve uma expiação através do sangue. Eles que nunca tinham visto alguma coisa morrer, né? Porque eles viviam num mundo de eternidade, certo? Agora viram Deus, o doador da vida, o doador que deu o sopro da vida para eles, certo? Sacrificando uma vida inocente para vesti-los. Primeiro sacrifício, primeiro sangue. Quem fez? Deus. O próprio Deus. Está entendendo? Você veja como é interessante coisas que despertam na gente essa ideia que de vai que dar lá na Cristo frente. está lá no início. Certo? A gente vê o seguinte, o sangue, aí está no capítulo 2 de Gênesis, quando Deus sopra, certo? Deus sopra, capítulo 2. 2 de Gênesis, deixa eu ver aqui. Porque se eu não anotei, aí eu quero tocar. Está aqui. No... Aqui, sim. Então, capítulo 2, versículo 7. Isso. Lê aquilo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Se soprar nas narinas e o homem ficou, foi o sangue. Então, aí o homem viveu. Então, veja a importância do sangue e veja como se usa, até muitos É o cristãos sopro, não é o espírito. é o sopro da vida, Não foi o espírito, foi o sopro da vida. Da vida, deu vida a Adão. No sangue. No sangue. Que interessante, eu pensava que era o espírito. Aqui é o sangue, Mas o foi bom sopro saber da disso. vida. O fôlego de vida. O fôlego de Começou a vida. correr, né? O sangue. O sangue começou a circular. Entendi. E você veja o seguinte, que o sangue, certo? Você vê muitas vezes, quanto é... Sangue de Cristo tem poder, sem nem saber o que é que está dizendo. É verdade. Eu vejo até pessoas que não têm absolutamente a menor intimidade com Cristo dizer isso aí. Tem a menor intimidade, sabe nem o que é a morte de Jesus na cruz. Na cruz. Aí diz isso aí. Você vê como é importante essa história de sangue, gente. Certo? Deus, o doador da vida, sacrificou para Adão e Eva. Então o homem, na figura de Adão e Eva, viu que a partir daí só poderiam se aproximar de Deus através de quê? Do sangue de um substituto. Um cordeiro de Deus que haveria de vir. Certo? Deste ponto em diante, qualquer pessoa, a partir daí, quando Adão sai do paraíso, qualquer pessoa só poderia se aproximar de Deus, certo? Quando realmente houvesse derramamento de sangue, certo? Essa seria a maneira de se redimir. Sem o sangue, não haveria nenhum outro meio possível para o homem ser salvo, certo? Está em Levítico 17:11. Pois a vida da carne está no sangue, e eu o dei a vocês para fazerem propiciação por si mesmo no altar. É o sangue que faz propiciação pela vida. Está vendo como a importância do sangue? Então o sangue faz propiciação pela vida, certo? Dá para entender porque Deus agora recebeu com alegria o presente de Abel? Aí a gente começa a entender. Por causa do animal, não foi? De uma Ele morreu. Foi o que ele fez? Ele sacrificou. Ele fez o que Deus fez no O que Deus começo. fez. Exatamente. Ai, que Ele lindo. teve a visão espiritual de que o presente que ia agradar a Deus era o sangue de um cordeiro. Gênesis 4, de 1 a 5. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela, com auxílio do Senhor, tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, o irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou de Caim e sua oferta.
Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Você observa, quando você lê a palavra, você entra nos profetas, quando você entra na história de Israel, e em todas as histórias, você vê, aí o profeta X chegou em tal, por exemplo, Abraão chegou em tal lugar, o que é que eles faziam? Um altar, Todos eles, né? Dava. Então era dessa forma Alianças. que eles, a aliança que ele fazia, Lu falou muito bem sobre essa aliança aqui de Abraão, abraânica, que ele ficava rodando, cortava o animal no meio, certo? E tá aí a resposta para entender esse sangue, por que o derramado do sangue. Então você veja bem, a importância disso. Então, um único meio. Glória a E Deus. se chegar a Deus, Eita, glória. não era fazendo bonzinho, não era sendo assim, não era sendo bonzinho. E a Bíblia está repleta disso aí. Por exemplo, adiantando algumas coisas, no caso de Cornélio, que era um homem bom e fazia obras diante de Deus, ele não tinha Cristo, ele não tinha a vida eterna. Ele não tinha por quê? Porque ele não tinha ainda espiritualmente visto, certo? A importância para ele. Não tinha feito uma aliança de derramamento de sangue, crendo que Jesus tinha derramado sangue na cruz do Calvário. Por isso que Pedro teve que ir lá, para dizer, peraí gente, vem cá. E na hora que Pedro acabou de dizer aleluia, todos foram batizados no Espírito Santo, antes mesmo do batismo nas águas. Eita, Porque a gente vai ver a importância disso aqui com o batismo nas águas, certo? Você está entendendo? A importância e quanto é importante batizar nas águas, mas isso aí vai ser a próxima aula. É incrível. Veja a importância do sangue, a gente precisa entender. E não, muitas vezes, ficar como eu mesmo ficava, como a gente ficava, dizendo, isso é uma carnificina de lascar. Pegava um animalzinho, cortava um animalzinho. E a animal teve um sacrifício, foi meio mundo. A inauguração do templo foram 250 mil. Gente, 250 mil. eu acho que passou quase mais de meses. Era sangue do tudo agora de sangue. Entendeu? Então dá para entender exatamente isso. Sangue é vida, a vida é sangue. Já provamos aqui que quando falta sangue num determinado lugar do corpo, o corpo morre. É mesmo, viu? O corpo morre. Necrolito, né? O diabético, por que o diabético perde a perna? Porque não circula. Por quê? Para. Porque os vasos, as artérias, a hiperglicemia se deposita naquelas artérias, fecha as artérias, não chega sangue lá e o resultado qual é? Necrose e corta a perna. Entendeu? Ninguém vive sem sangue. Certo? Então, essa é por isso, né, gente, que hoje tem as campanhas aí nos hemocentros da vida, para dar sangue, pedindo, porque sabe que o sangue é vida. É vida. Sangue é vida. E tem um mistério, né? Depois quer saber. Pois é. Jesus veio derramar Aleluia. o seu sangue. Por quê? Porque sangue sendo vida, quando o sangue é derramado, uma vida é derramada. Então Jesus veio derramar o sangue dele para restaurar o que Adão e Eva tinham perdido. Isso está em 1 Coríntios 15, versículo 21 e 22. Isso, né? 1 Coríntios quanto? 15, 21 e 22. Doida para perguntar, só no final pergunta. Pode perguntar, porque a gente vai Não, entender. não. É uma coisa que acho que está lá para frente, você vai falar, eu entendo. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Através do sangue. Eu posso perguntar, Pode. Jesus Cristo, ele morreu, derramou seu sangue. Mas depois ele foi ressurreto, então ele ficou sem sangue. Hein? Ainda foi como Deus. Não, o corpo dele é glorificado, então os nossos corpos não vai ter Eu sangue. não sei. Eu não sei. É mistério, né, Aí gente? é o mistério de Deus. É isso que eu tô aqui, doida pra saber. Quando João Batista Incrível, né? viu Jesus, o que é que ele disse quando ele passou? Lá em João, foi que ele disse: bom, né, irmão? eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Chamou ele de quê? De Cordeiro. Por que chamou ele de Cordeiro? Porque ele ia ser sacrificado. Certo? Ele ia derramar o seu sangue. Eis o Cordeiro de Deus que Eita, tira o pecado do glória. mundo. Quando João Batista diz isso. Certo? Então, porque o Cordeiro era um animal cujo sangue foi derramado em lugar do pecador. Certo? Todos pecaram e foi dito, o salário do pecado era o quê? A morte. E o plano de Deus
foi o sacrifício de um inocente sem pecado para Aleluia. ser culpado do pecado dos muitos. Um inocente para ser culpado. Não imagine vocês que Jesus, quando disse aquela passagem que ele estava lá na cruz, certo? Ele estava se sentindo muito bem, não. Sabe? Ali a coisa foi ruim para ele. Foi feio certo? demais, meu. Deus instituiu um plano de redenção pelo sangue, certo? E vemos sangue por todo o Antigo Testamento. É mesmo. Por todo o Antigo Testamento, certo? Como a gente já falou, só na celebração Da Páscoa, né? Da Páscoa, certo? Na inauguração do templo foi 250 mil cordeiros. Eu amo. Um sangue por todo o tempo. Cordeiro demais, gente. Ao Já ver a sabe. garganta do cordeiro cortada, era para ser quê? A nossa garganta. A garganta do pecador. Que merecia Misericórdia, ser Jesus, cortado. vem aqui, Senhor. Aquele animal nos representava, certo? Deus nos amou e por sua graça proveu para nós um meio pelo qual a sua justiça, porque Deus é justiça, certo? Deus é justiça, não tem como. A sua justiça seria satisfeita sem ser executada em nós, certo? Assim ele fez no Antigo Testamento. O substituto suportaria o juízo que pertencia ao pecador. E qual era o substituto? O cordeiro. O animal inocente. Por quê? Porque o animal é inocente. Porque talvez os animais mais inocentes, É o cordeiro. o cordeiro seja o mais inocente, bonitinho, né? seja o mais tolo, o mais Ele bobo. nem bebe, Oh, nem bebe. Jesus. Quando ele vai Deixa eu morrer, só ele nem pegar. bebe. Quando o Senhor voltar, ele com o corpo glorificado, mas tem uma coisa muito interessante em Apocalipse. É. As vestes dele vêm salpicadas É de sangue. de sangue. sangue, É mesmo, eu lembro disso. para mostrar exatamente a aliança Do sangue. do sangue. Como é dele. importante, A né, Lu? importância dessa aliança. Aleluia. Você vê que até em Apocalipse, mesmo ele com o corpo glorificado, mas ainda tem esse sinal. É mesmo. Olha a importância do sangue. Exatamente. Paulo, ele também, como o povo que estava saindo de Canaã, do Egito, o povo dele, ele não pediu que cada um matasse, e ele faz questão de frisar que seria um cordeiro, não é qualquer. Não é uma rolinha, não é um porco, não, ele pega um cordeiro Isso. sem mácula, né? Ou seja, Isso. um melhor. O E melhor. bote nos umbrais A das primeira portas. de Das Páscoa. portas. Para que o anjo da morte, quando passe, já era mostrando o quê? Que um dia viria um que iria derramar o seu sangue na porta, ou seja, cruz, Na cruz. e através daquele derramamento, nós viemos ter vida e vida em abundância. Exatamente. E A você- morte não ia mais ter Ter poder. poder. Amém. E você vê Isso é pelo corpo sim, mas pelo espírito, mas não. Não é? E você. e esse Só um comentário. E você é vê como é incrível. interessante. É que eu ia falar sobre isso aí e esqueci e não anotei. E Deus te levanta para falar. Eita, exatamente. glória. Glória a Deus, né? É. E nessa porta, nós somos uma porta, como se fosse a porta. A gente tá coberta pelo sangue do Cordeiro. Que coisa linda, gente. E eu vou ler, né, só para quem não lembra desse texto, Apocalipse 19, do 11, diz assim: Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, Aleluia. cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia. com Eita, justiça. glória. Os seus olhos são como chamas de fogo. Em sua Eita, cabeça há muitas Jesus. coroas. E um nome que só ele conhece, ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue. Eita, E o glória. seu nome é a palavra de Deus. Aleluia. Amém? E reforçando, Isaías 63 fala disso. Com trajes de vermelho de sangue. Amém. Então, no caso, o substituto suportaria o juízo que pertencia ao pecador. O juízo que era para ser sobre o pecador, certo? O substituto suportaria esse juízo, certo? Deus identifica o nosso pecado no inocente que se fez pecador em nosso lugar. Ele identifica o nosso pecado não mais em nós, porque senão a ira de Deus seria sobre nós. Mas ele identifica naquele substituto, certo? Que levou o pecado por nós. Segundo Coríntios, 5:21. é o que exatamente o que aconteceu a Jesus. Aleluia. Deus tornou pecado Por nós. por nós,
aquele que não tinha pecado, para Eita, que nele glória. nos tornássemos justiças de Deus. Fica aí. Jesus se tornou pecado e suportou a natureza pecadora do homem caído. E quando Cristo se identificou com a nossa condição, ele se tornou objeto de ira de Deus, porque ele estava com todo o pecado, todo o juízo de Deus foi colocado nele, em Cristo. E por isso ele bradou em alta voz. Está acostumado. Não, Eli, lama sabachthani, Aleluia. né? Deus meu Deus, por que me desamparaste? Ele estava na cruz. Ele sentiu a separação de Deus, não foi o sofrimento físico. Além do sofrimento físico, foi o sofrimento espiritual. Ele sentiu Deus distante. Por quê? Por que ele sentiu? Porque literalmente ele se tornou pecado para o mundo. Todo o pecado, passado, presente e futuro, estava naquele instante sobre ele. Para a gente entender O peso foi grande, meu. o sacrifício de Cristo. Oi. A gente só vai entender dessa forma. E o povo não entende. A prova de amor de Cristo foi tão grande que ele ali, depois de todo aquele sofrimento, ele ainda chegou a dizer: Pai, perdoa, Perdoa. porque ele não sabe o que faz. É verdade. Só um Deus desse para poder fazer isso. É muito amor, meu irmão. Porque se fosse um da gente, será que a gente teria isso? Pai, manda tuas miríades de exame, destrói tudinho. Como fez um apóstolo. Fazia exatamente o contrário. Vai ter fogo aí no céu para ele matar. Foi como eu falei a semana passada. Bem-aventurado o humilde de espírito, né? Ou o pobre de espírito, né? E que o maior, que deu o maior exemplo foi ele. Foi ele. E Entendeu? o que mais dói é as pessoas conhecerem a palavra, ver o sacrifício Oi, e querem servir Deus de todo jeito. É o que mais dói. Eita. Porque quando Porque você ele não é o muitas vezes se conhecedor, sentia até superior, né? Porque às vezes, como a gente falou a semana passada, é tomado de um orgulho, porque, digamos, está trabalhando para o Senhor, né? Aí acha que está trabalhando e aí tem digamos assim, se acha no dever de exigir achar. alguma coisa. Quando o Senhor diz, olha, o que tu fazes é trapo de imundícia, eu não preciso. Eu não preciso nada disso. O que a pessoa tem que fazer para o Senhor tudo que a gente faz é uma forma de gratidão a Ele. Eita, E mesmo glória. assim jamais a gente vai conseguir agradecer o que ele fez. tamanho tanto. amor Tamanho que Ele fez por nós. É verdade. Entendeu? Então as pessoas acham que servir a Deus é muito fácil. É. Não é. É Quando a gente não, começa a minha. viver, Tem que tomar a cruz mesmo, irmã. é tomar A porta é? seguir. Se não tomar a cruz, Estreita. levar a arrombada da vida. Já tira pela justiça. É. Porque o Senhor fala, a justiça sou eu. E a partir da hora que a gente se anula para que a justiça de Deus seja feita, Exatamente. porque o Senhor ele não faz. Tem na palavra dizendo assim que ele não faz o. Não. É a. Extinção, É, acepção. não. Ai, Senhor. Amém, vou me lembrar. Que na palavra diz assim que ele não faz o Percepção? Não. Que em relação à justiça de Deus, que a justiça de Deus ele não vê pecador por inocente. Não, ele não faz justiça, ele não faz. O culpado por inocente. Isso, o culpado por Ele não toma inocente e o inocente culpado. por culpado. Não toma. Isso, então quando a gente começa a entender isso, só isso, porque a partir da hora que acontece a situação, a gente faz, Senhor, entrega nas tuas mãos. Agora, entregar, aí é o que eu digo, é servir. Quando a gente começa a entender que eu faço, meu Deus, eu conheço ao Senhor, eu tinha 15 anos. Eu entreguei a minha vida ao Senhor. Mas eu posso dizer, eu entreguei, mas eu não era serva. Desse. Então, a partir da hora que a gente processo. começa a viver, É um processo. que a gente começa a ver e a servir ao Senhor, é totalmente diferente. Eu falo, Senhor, me perdoe. É tanta vergonha, Senhor, me perdoe. Me perdoe, A palavra me perdoe. pedir. Mas Ele vem. Então, tem coisas que acontecem na sua vida que o Senhor faz moldar. Porque é isso que Ele faz na nossa vida, fazer que venha nos moldar. Pois amém, Eu também sou apaixonada. Veja aí, todo pecado. É muito Eu lindo, acho que né? eu li já. 1 Coríntios. Eu li 15? esse aqui. Já 15 foi. 21 e 22. Já li. Assim, ao longo, por exemplo, quando a gente vê no Antigo Testamento, quando eles sacrificavam um cordeiro inocente, levando a culpa do pecador, o pecado era perdoado porque o preço tinha sido pago.
até que pecasse novamente, e viria novamente a cada dia, ano a ano, todos os anos, até a vinda do Cordeiro de Deus, que levou o pecado para sempre, de uma vez por todas, certo? Então é isso que a gente precisa entender do sangue, a importância do sangue no sacrifício, certo? Evidentemente, por isso que Deus impõe restrições ao uso do sangue, certo? Por quê? Gênesis 9, a gente vê que Deus, após o dilúvio, permite que o homem comesse carne animal. Antes o homem era vegetariano só. O homem não comia carne. Era o sacrifício, o homem até Noé. Não tinha vida. Era só jardim, filha. Era só. Ele se alimentava das frutas. Só do jardim. Mas a Porque não partir tinha de nenhum Noé, derramamento de sangue. quando ele destrói, em Gênesis 9, vemos que depois do dilúvio, Deus permite que o homem comesse carne animal. Noé faz um sacrifício, então Deus diz, Gênesis de 8 a 20. 20. Gênesis 8, 20, Fala. Peraí, deixa eu ver se eu estou certo. Tá certo, tá? Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Oh, Jesus. E nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Até o 3. 9, de 1 a 3. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. Os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar, eles serão entregues em suas mãos. Tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas essas coisas. Pronto. Aí ele faz um pacto e diz: agora você pode comer. Mas ele põe restrições. Qual for o versículo? Você começa, o que vai falar mais específico é 9, 1 a 3. Olha, Gênesis. Então veja bem, agora Deus permite que o homem coma carne animal, mas com restrições em relação ao sangue. É o 9 e 4, certo? E até no novo ele fala, né? Mas não comam carne com sangue, que é vida. E o 9 e 6. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Pronto. E Levítico 7, 26 e 27. 7. 26 e 27. E aí ele tem restrições, sabe? Por isso que tem restrições do sangue. Onde quer que você... E nenhum sangue comereis em qualquer das vossas habitações, quer que de aves, quer que de gado. Toda pessoa que comer algum sangue, aquela pessoa será extirpada do seu morta. povo. Do seu povo. É forte, meu. E o Levítico 17, 10 também. É forte, viu? Todo israelita ou estrangeiro residente que comer sangue de qualquer animal, contra esse eu me voltarei e o eliminarei do meio do seu povo. Significa que o sangue para Deus, o sangue é sagrado. Pra quem gosta É cabe a vida, dela, viu, gente? Certo? Tanta misericórdia. Ei, você sabe. Tô falando sério. Tá, você Eu sabe. passava mal, eu não sabia, porque eu não tinha entendimento. Mas eu passava mal. Você sabe que eu não Uma dor de como barriga, mais. tudo É, isso. a gente também. A polha eu comia era mais que farofa. Oi? Não é pra comer, não. O sangue. A restrição de Deus era para mostrar que o sangue é o instrumento de redenção, certo? Ou seja, Deus santificou o sangue. Por isso, até no período menstrual da mulher, certo? 7 dias. Havia restrições em relação ao sangue. 7 dias. Certo? O sangue não podia ser manuseado, a não ser o sangue do sacrifício. Deus separou o sangue e o santificou. Certo? Ai, Veja a Jesus. importância do sangue. Por que a gente está falando isso? Porque a gente falou do holocausto.
E o holocausto era com sangue. Nesse daqui que ia sendo queimado, né? É. Tabernáculo. Então a gente vê, quando o israelita levava o cordeiro substituto, também não era só para esse ritual com Deus. Tinha que haver a fé de que esse sangue iria cobrir os seus pecados, iria perdoar, fazer ele perdoar os seus pecados, certo? Mas ele já ia nessa fé. Por isso Deus aceita o sacrifício do mais miserável pecador, seja ele qual for. E qual é o sacrifício do mais miserável pecador hoje? Crer. Então, Que sim, Jesus a gente tá na melhor época. morreu na cruz do Calvário Melhor época, gente. para nos dar exatamente a remissão dos pecados, a redenção. Veja como é assim. Vocês sabem que a Bíblia fala de todo pecado é perdoado, menos o pecado contra o Espírito Santo, não é verdade? Aí está qual é o pecado que você faz contra o Espírito Santo. Quando você não crê que Jesus morreu na cruz do Calvário, certo? Por quê? Porque você está dizendo, certo? Chamando Deus de mentiroso, como a serpente chamou, O João fala e você isso. não está aceitando a condição básica, o derramar do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Esse é o pecado contra o Espírito Santo, certo? Aí, por isso... E quem é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo? Aí você peca contra ele e está pecando contra Cristo. Por isso que religiões que negam o sacrifício de Jesus na cruz é religião satânica. E aqui está um exemplo clássico. Eu já frequentei mesa branca. O que é que o Espiritismo diz? Que você vai ser salvo um dia, ou vai ter lá um espírito Por bacana obra, e muito por bom, obras. muito coisa. Por quê? Pelo nascer e renascer, nascer e renascer. Pela reencarnação. E essa reencarnação está negando o sacrifício de Jesus na cruz. É verdade. Totalmente. Ó, o que diz aqui, posso falar um Pode, versículo que claro. vai completar isso aqui, que está em 1 João, diz assim, bem rapidinho. Se admitir o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é bem maior. Ora, esse é o testemunho que Deus deu acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu acerca do seu Filho. Como acabou de dizer, esse é o pecado. Igualzinho, olha como completou. É por isso que o Faz Abraão ele morreu. mentiroso. Quer falar? Queria perguntar uma coisa. Eu tenho uma dúvida em relação ao testemunho de Jeová. Eu sei que eu era doador de sangue durante 5 anos, mas eu sabia que o sangue, para se ingerir, é pecado. Mas se doar esse pecado, Não. pronto, É eu vida. só ouvi isso dessa Eu ia forma. dizer sabe qual é o- isso. Eu fazia Eu ia doação falar de isso. sangue. Você Aí- sabe por que a testemunha de Jeová é Sim, considerada uma seita? É. Porque ela coloca, certo? Ela coloca essa situação do sangue acima do sacrifício de Jesus na cruz. É Ela mesmo. não entendeu direito. Então ela coloca, ela diz, olha, se você tomar sangue, você está morrendo e toma o sangue, certo? Que é vida, e você precisa daquele sangue, e não é à toa que Deus classificou sangue, e de uma maneira que o meu sangue, eu sou A negativo, eu posso receber do A negativo, certo? Por quê? Porque interessa a Deus a vida. E se você receber o sangue em sendo da igreja Testemunho de Jeová, você vai para o inferno. E não é assim. É um mal entendido. É um mal entendido. Uma mal interpretação. É diferente de tomar e dar a vida. É diferente. Entendeu? Aí veja bem, não precisamos sacrificar um cordeiro inocente. Amém. Eu não vou criar umas ovelhas para sacrificar, Ainda para ser bem, porque perdoando só- os nossos pecados. só Porque Jesus. Jesus já fez isso, certo? Mas precisamos dessa fé, da fé de Cristo, Amém. certo? Não precisamos ir lá, certo? Isso. Como é que se diz? No tabernáculo, no templo, Nem pra assar sacrificar, o cordeirinho, né? Então, para a gente concluir, certo? Para se ter a vitória sobre Satanás é necessário valer-se de quê? Do sangue de Jesus. E nele Amém. permanecer. Quando aconteceu a primeira Páscoa, como o Valdomiro falou, os hebreus tiveram de permanecer dentro de suas casas, marcadas com o sangue. Né? Sangue. De modo semelhante, Jesus disse: quem permanece em mim Oh, e eu aleluia. nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aleluia. O sangue da nova aliança venceu a morte e abriu Eita o túmulo. glória. Esse sangue abriu os céus. Não, isso aqui foi eu aqui. Esse sangue abriu os céus, certo? E venceu para sempre o reino das trevas. Todo o exército de Satanás, gente, esteve presente na crucificação. Estava todo mundo lá. A curriola toda. Todo Do lado mundo ou do lá. Os generais, os coronéis, estavam tudo lá, certo?
todos os demônios assistiram à derrota do príncipe das trevas. Todos fazendo quando foi vencido festa. pelo sangue. Certo? Então, a gente conclui o seguinte, que cada verdade acerca do sangue de Jesus, a gente aprende que o sangue de Cristo não é um símbolo de sofrimento, de morte, ou de salvação, nem tampouco uma mera frase de efeito. Ele representa a proteção divina sobre as nossas vidas. Aleluia. Nós temos a Glória a marca Deus. do seu sangue Exaltado impressa na nossa alma e a certeza da vitória final. E da salvação. Então nós aprendemos que o sangue de Cristo é o preço da minha vida, representa a nova aliança. Glória a justiça, Deus. santifica, reconcilia e traz paz. Aleluia. Lava e branqueia nossas vestes, Glória a Deus. aproxima e dá acesso. Purifica. E alimenta e garante a vitória final. Aleluia. Então esse é o sangue de Cristo. Então isso tudo representa o sacrifício Aleluia. de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aleluia. Então esse altar do holocausto, onde a gente viu que Cristo estava representado, a cristogenia dele, que Cristo representava cada pecinha, representava a madeira de dentro, o cobre de fora, a grelha e tudo mais. Hoje a gente conclui exatamente com esse, para entender esse derramar de sangue, certo? Aleluia. Tudo veio para isso, certo? Na próxima aula a gente vai realmente estudar. E cada a peça pia, tem o e significado, cada peça né, tem o doutor? significado. E entrar exatamente Oh, no lugar santo. aleluia. Aleluia. Glória a Deus, Glória a aleluia. Deus. Era isso que eu queria falar sobre o sangue. Muito bom, doutor. É ótima. Hoje foi muito. Quer acrescentar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Diga aí, minha irmã. Eu fiquei feliz porque veio uma memória. Quando eu disse assim, que sangue não, né? Aí não tem aquela passagem que diz assim, nem sangue, nem carne, é isso? Não vai herdar. Como é aquele? Nem sangue, nem carne, né? Que não vai herdar, não vai entrar no reino do céu. Sangue é carne. Tem uma passagem que fala sobre isso. Deixa eu Tá ver entendendo? se eu acho. Nem sangue, nem carne. É Tá Jesus desse- mesmo fala, tá lembrado. não é, irmã? Ele fala, nem sangue, nem carne vai herdar o reino do céu. Então isso já responde. Efésios 6, do 10 em diante. Ó, vê aí. Efésios 6. É bom relembrar isso, porque aí Deus vem à Que memória, a nossa né? guerra não é contra a carne nem É. sangue, mas sim contra principado. Não, não é Mas esse pode não. testar. É isso não? É o que diz assim, nem carne nem sangue vai herdar o reino do céu. Quer dizer, ele está dizendo que é espiritual. Eu vou achar esse versículo, é tremendo, que fecha. Nem carne nem sangue, bota aí. 1 João também, se não me engano, fala isso também. É? 1 João? Nem carne Então nem veja sangue. bem, sabe? Vai falar. Olha, então quando você se tiver diante de um endemoniado, Herdarão o reino. Pá. certo? Diante do endemoniado, não tema. Não tema, porque ele vai olhar para você, ele vai ver o sacrifício de Jesus Cristo, vai ver a circuncisão do seu espírito através do Quanto? sangue de Jesus. Agora, tenha a fé de que pelo sangue de Jesus Cristo 15:2. você tem muito mais poder, dado pelo nome de Cristo, certo? Para expulsar demônios. 50. Essa é a diferença. Quando você entende isso, não precisa você estar... E agora, Ei! e agora eu digo purificada isso, e purificada, irmãos. não. Diz. Que a E carne e poderosa, o não. sangue Coríntios, não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdará a incorrupção. Repita aí que eu não escutei direito. Como é? E agora? Nem carne? É, e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Uma Deus, resposta. nem a corrupção herdar a incorrupção. Ah, eu acho que isso já vai por aí a resposta. Eu Em acho nome que de foi- Jesus, que coisa linda. Entendeu? Então, não vamos aprender assim, como cristãos, a gente tem que aprender a seriedade que é usar o nome o sangue de O Jesus. sangue de Jesus tem poder, E o né? povo- Até na e brincadeira. o povo usa por É, brincadeira. brincadeira. Sangue de Cristo tem poder. Sai Ei. daí, não sei o que lá. Isso é uma coisa muito séria. Muito Zombando. séria. Eu vejo isso aí, sabe? Eu vejo pessoas zombando disso aí. Quando eles não têm Cristo, tudo bem. A gente sabe que Deus eles perdoa pela eles ignorância, andam né? Na morte. Andam, eles têm a morte espiritual. É preciso que a gente ore, interceda, ou então pregue para tirar ele da morte espiritual, como tiraram um dia a gente. Quando tiraram um dia a gente. Para a gente entender. Mas é seriedade. Falar de sangue, derramar de sangue na cruz do Calvário, do sangue,
é coisa muito E séria. é uma Muito mais séria do aliança. que a gente imagina. Não pode, Isso. gente, ser um jargão de ser É. dito assim, porque todo mundo diz não. Não chamar o nome É. em vão. Exatamente. A palavra, eu lembrei É a gente disso, É a irmã. gente saber exatamente a profundidade do que é isso. É como muita gente tem aquela história, tá amarrado, tudo tá amarrado, tudo tá amarrado. Não é assim. Então, Certo? não é dessa Esse amarrado maneira. você vai usar com o poder que Deus lhe dá, através do sangue de Jesus, para amarrar. Agora, veja bem, para você ter uma coisa tão interessante, essa história de sangue, que quando Deus, certo, fez o homem e a mulher, certo, e disse, serão uma só carne. É forte isso, viu? Eu tenho a gente tem uma aula, são 3 aulas sobre o casamento, Ótimo. onde deveria, hipoteticamente, para agradar a Deus, deveria ser um virgem com uma virgem. E olha que quando o homem se relaciona sexualmente com ela, o virgem, ele sangra, Olha porque o pacto, ele gente. sangra É o pacto. no prepúcio e ela no ímen. É um pacto. Não é Viu? à toa que o ímen está ali, não. Deus não Como fez é por brincadeira, só importante. jogou um corinho ali, só para dizer que É ou não espiritual também. E há um sangramento dos dois. E nesse sangramento há um pacto Diga aí. para a eternidade. É um pacto que se faz exatamente para a vida toda. É forte, até a morte. É É uma forte. aliança profunda isso aí, certo? Então, é claro que o mundo ocidental, principalmente, e o mundo desvirtuou completamente tudo isso. Hoje está certo? tudo desmantelado. E achou que hoje em dia isso é besteira. Não tem nada a ver. Mas quando Deus fez com perfeição. Então veja a importância. E como é importante. Na verdade, não é o mundo. O inimigo veio, Bagunçou assim tudo. como ele veio para Eva bem É. sutil. Cegou o entendimento. Cegou o do para que não entendimento, para veja que a as glória pessoas do não Cristo. vissem a coisa da E disse maneira na como Versículo ela Bíblia, fala. foi A verdade é essa. Ainda continua aqui. Não é assim, não. Se ele veio para Jesus, que é Deus, Imagina pra gente, né? A gente bem importante. Deu para mais ou menos as pessoas que ainda não entenderam. Foi maravilhoso. Essa ali hoje foi demais. Porque pra gente não mais criticar, como eu critiquei muitas vezes, esse Antigo Testamento, eu digo, rapaz, se eu ouvir a página do Antigo Testamento, você derrama aqui. Você não podia abrir. Doutor, essa aula de hoje acabou com a minha cabeça. Acabou o quê? Acabou a cabidela dela. É gostoso, mas eu passava mal. Eu não passava, não. Eu passava mesmo, menino. Eu ia... Agora, gente, nós Faz vamos. oração, hoje eu não consigo mais. Hoje eu não vou. Minha mãe fez um. Aleluia. Vamos agora em paz. Vamos fazer a oração final. Aleluia. Senhor Deus, meu Pai. Isso. Grandioso Deus, continuando em tua presença, Senhor. Aleluia. Gostaria, Senhor Deus, de te agradecer, Senhor Deus, por esse momento. Obrigada, Porque nós Deus. cremos, Senhor Deus, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam aqui conosco. Aleluia. Pai, obrigada, Senhor Obrigada, Deus, por essa oportunidade. Obrigada pela graça, Senhor Deus, que tu deste desde o dia que nós É verdade, vivemos, Senhor Deus, Deus. respiramos, Senhor Aleluia, Deus. Jesus. Aleluia. Pai, diante da tua presença, Senhor Deus, apresento cada família que esteve aqui. Oh, representada, recebe, Senhor Senhor. Deus. Visita cada família, cada Amém. coração. É verdade, Senhor. Deus. Que esse momento, Senhor Deus, cada vez mais esteja presente na nossa vida. Aleluia. Que cada vez o teu nome seja glorificado neste Amém. lugar, Senhor. Aleluia. Que nós possamos, Senhor Deus, à medida de estar aqui, nos levarmos, Senhor Oh, Deus, para a que nossa casa com a ótimo, tua Deus. presença, Em Senhor. nome de Jesus. Pai, assim Esse. te oramos, te agradecemos por esse momento, Senhor. Em nome de Jesus. Continuando na tua presença, a gente agradece pelo recebimento nessa casa, Senhor. Que essa casa realmente seja uma casa de bênção. É a casa que recebe a paz, em nome de Jesus. Que faça prosperar em todos os caminhos. Abençoa ela, abençoa os filhos. E a todos que aqui presentes estão, Senhor. Que cada vez mais nos dê entendimento e sabedoria. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém.